Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vindo. O Zapping de hoje já está no ar. As capivaras são o bicho do momento e um grande sucesso entre as crianças. Na capital paulista é possível ver esses animais ao longo de uma das principais vias expressas da cidade. E é por lá que o especialista em pets, Julinho Casares, visita um projeto de proteção às capivaras. Fala galera, o que vocês estão vendo aqui é o Rio Pinheiros, um dos rios mais importantes que corta a maior metrópole do país, a cidade de São Paulo. Mas você deve estar se perguntando aí, o que o Julinho Casares, especialista em pets, está fazendo aqui nesse lugar? Pois é, e hoje eu estou aqui num dos rios que mais sofre com a poluição das grandes cidades, porque é nele que vive um bicho que é um fenômeno pop no mundo inteiro. E eu tô falando das queridas capivaras. Capibara, 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 capibara. E como na beira do Rio Pinheiros vivem muitas capivaras, é fundamental que exista um trabalho de preservação. E hoje nós vamos conhecer pessoas que atuam na proteção desses queridos animais. E agora a gente vai conhecer tudo e ter várias experiências, então bora! Bom, agora eu tô aqui com a Mari, que está à frente desse projeto de preservação desses bichinhos encantadores que são as capivaras. E para iniciar o nosso papo aqui, eu queria saber o que são as capivaras de fato. As capivaras são mamíferos, são animais semiaquáticos e são os maiores roedores do mundo. Olha só. E eu queria saber, porque assim, a gente vem aqui para a beira do Rio Pinheiros e a gente costuma ver elas por aqui. Como elas conseguem viver, né, nesse rio que muitas vezes está muito poluído e como elas conseguem sobreviver por aqui? As capivaras são animais, Julinho, que se adaptam muito fácil aos ambientes, né? Então, assim, muitas pessoas perguntam, mas como elas sobrevivem nessa água com tanto lixo? Elas sobrevivem, elas procriam, elas estão bem. É óbvio que elas têm um tempo de vida maior se elas estão em locais, né, que não são sujos, né, que não tem essa poluição. Elas conseguem se alimentar de uma forma que elas precisam para sobreviver ou elas aqui têm que se virar com o que tem aqui na beira do rio e é isso? Na verdade, ó, nós estamos pisando na coisa que as capivaras mais comem, que é grama. Uma capivara adulta chega a comer 3, 4 quilos de grama por dia. Tendo grama, elas ficam super bem. E a gente costuma ver elas sempre mastigando, né? Então, realmente, elas estão mastigando o dia todo ali. As capivaras precisam mastigar para roer os dentes, né? Se elas não mastigam, esse dente vai crescendo e acaba machucando. Então, elas precisam estar em constante movimento para que esse dente não cresça. Quanto que pesa, em média, uma capivara Uma hoje? capivara adulta, um macho grande mesmo, chega a pesar até 90 quilos. Olha só. Agora, Mari, como as capivaras vieram até aqui? Na verdade, nós cada vez mais estamos invadindo o espaço dos animais, né? Mas a gente tem conhecimento das primeiras capivaras aqui no Rio Pinheiros de 1920, 1930. Então, quer dizer, nós fomos construindo ao redor do habitat delas, né? E, Mari, você tem uma ideia de quantas capivaras hoje moram por aqui? Ao longo do Rio Pinheiros todo, a gente está falando aí de 25 quilômetros, né, de rio. São mais ou menos 120 capivaras, desde lá do Cebolão até Interlagos. E a gente vê também vários filhotes, né? Quantos filhotes uma capivara pode dar por ninhada ali? Normalmente a média é de 2 filhotes, 3, por aí. E tem uma questão também de controle populacional das capivaras? Existe castração também, como existe para o cachorro ou para o gato, para as capivaras? É um pouquinho diferente. Na verdade, aqui no Rio Pinheiros a gente ainda não faz esse controle, pois não é necessário ainda pelo número de animais que tem. Porém, em alguns outros lugares é feito sim um controle populacional, mas não é a castração, é a esterilização. Porque se você castra, ele perde o comportamento em grupo, não toma mais conta do território. Quando você esteriliza, continua esse comportamento, só não procria mais. Olha, e você falou que tem vários grupos aqui, né? Eles se dão bem, eles se respeitam, cada um fica numa área, como é? Cada um numa área. É um animal muito territorialista. Então, onde tem um grupo, não entra outro, porque os machos brigam muito feio pelo território. Bom, Mário, eu queria saber os principais desafios e problemas que vocês passam aqui com a ONG, com o projeto de vocês. Como que é isso, esse desafiador
trabalho que vocês fazem. Realmente é um desafio muito grande, mas eu acho que eu prefiro te levar para dar uma volta, para te contar um pouquinho mais sobre todo esse trabalho que o Projeto Capa faz. Legal, vamos embora. Podemos ir agora já? Vamos. Então vamos lá. Bom, Mário, eu queria que você me contasse um pouquinho da onde surgiu a necessidade de criar o projeto, a ONG, para ajudar as capivaras que precisavam aqui. O Projeto Capa surgiu com um novo administrador da ciclovia. E por que essa necessidade? A gente tem muito lixo, a população não entende que o descarte do lixo dela, por exemplo, lá na Avenida Paulista, vem parar aqui nos rios, né? Então, esses lixos entram na cabeça dos animais e o animal vai crescendo. E se for um objeto que não estoura, né, que não é frágil, esse objeto começa a cortar o animal inteirinho. Assim, a gente já pegou animais, acho que com mais de 15, 20 centímetros de profundidade, né, doutora Roberta? As capivaras são animais com uma camada de gordura muito espessa. Então o objeto ele vai cortando e vai machucando, vai dando infecções até chegar uma hora ela não resistir. Tem semanas que a gente resgata mais de 4, 5 capivaras. Olha só. Com lixo preso no corpo. Agora, doutora Roberta, quando a gente fala de capivara, algumas pessoas se questionam, é um animal que vive no rio, poluído, aquela coisa. Será que elas transmitem doença? É um fato? É uma mentira? Pra gente deixar claro, o pessoal que tem muita gente que tem essa dúvida, né? Tecnicamente, a gente sabe que existem algumas doenças nas capivaras, tá? Como febre maculosa, né? Mas a gente tem um monitoramento de todas essas capivaras aqui no Rio Pinheiros, tá? Então a gente coleta amostras e envia para o laboratório. E todas elas são negativas, então elas não são portadoras de nenhuma doença transmissível. As pessoas acham que onde existe carrapato, existe a doença da febre maculosa. E não é assim, né? Existe o carrapato estrela, que é o carrapato que carrega a bactéria da febre maculosa, mas não quer dizer que todo carrapato estrela tem a bactéria da febre maculosa. E o que é mais importante ainda falar, não é porque tem animal, porque tem capivara, que vai ter carrapato. Muitos locais de vegetação sem animal tem carrapato também. Então, a capivara, os animais não são os vilões da história, entendeu? E o mais legal daqui, ó, a gente tá passeando aqui na beira do rio e eu gostei aqui no carro, ó. Tem um monte de capivarinha aqui, olha lá, tem uma outra aqui, ó. Tem uma outra aqui também pendurada, cheia de capivarinha. É o bicho predileto aqui. A gente faz porque gosta. Que legal. Pronto, tem que ter amor aos pets. É um amor muito grande e é um trabalho muito gostoso. É um trabalho que, né, tem seus desafios, como qualquer outro. A gente tem os momentos tristes, né, quando a gente perde os animais. Mas é muito gratificante você ver que esse animal podia estar aqui jogado no Rio Pinheiros, ferido, machucado, e que hoje tem uma equipe maravilhosa olhando por eles, né? Exatamente. Bom, Mari, você me contou sobre a história das capivaras, sobre o projeto, mas eu quero conhecê-las de perto. Você falou que dá pra chegar pertinho delas. Dá, só que, ó, agora a gente vai de barco. A gente vai navegar no Rio Pinheiros aqui. Exato, vamos navegar no Rio Pinheiros e procurar os grupos pra gente poder te mostrar. Aí, gente, e pra isso eu trouxe a Rita também, nossa bióloga, que é quem faz coleta de carrapato pra gente fazer análise e ver como tá a saúde, né, dos animais aqui. Ó, por essa eu não esperava, hein, Rita? Então vamos nessa, né? Tudo Rita preparado? Também. Capitão, e aí, capitão, tudo bem? Bora. Obrigada. Aqui, ó, tudo seguro. Opa! Opa, que vai cair isso Aqui aqui. do teu lado. Bom, Mari, nunca imaginei estar navegando aqui no Rio Pinheiros. A gente sempre passa por aquele lado ou por esse lado aqui, numa distância considerável, né? Mas estar aqui no meio é uma experiência bem diferente, né? Já tinha navegado no Rio Pinheiros? Nunca na minha vida. Tá vendo? Nunca imaginei. Sempre tem a primeira vez, Sempre tem né? a primeira vez. Legal, uma experiência Só que agora diferente. pra ver capivara. Pra ver capivara. Vamos ao encontro uma delas. navegação diferente, né? Bom, Mari, eu não tô vendo nenhuma capivara aqui, hein, meu? A gente vai ver já já. Elas mesmo? ficam por aqui nessa área, já já a gente encontra. Aqui, o que a gente faz, né? A gente procura os grupos, a gente levanta onde cada grupo fica e a gente coleta de todos os grupos a amostra de carrapato para ver se o carrapato tem ou não a bactéria da febre maculosa, como eu te falei. Outra coisa que a gente também observa muito nas capivaras aqui, outro tipo de cuidado que a gente tem,
a gente vê muitas capivaras com a barriga muito cheia. Isso quer dizer que elas estão com verme, e muitas vezes elas estão com facíola hepática. Então esses animais têm que ser tratados com vermífugos, tudo, senão eles morrem também. Olha só, então tem todo esse cuidado. E você falou dessa coleta do carrapato. Hoje a gente vai, quem sabe, acompanhar isso? Tem como fazer isso? Vamos fazer isso hoje sim, vocês vão ver bem de perto como que é esse trabalho. Esse trabalho é muito importante para elas aqui, né? É muito importante. O que a gente fala, a gente não está aqui só em prol dos animais, né? A gente faz um trabalho também em prol da população do município de São Paulo, né? Porque a gente está protegendo quem vive aqui, né? Então é um trabalho muito bacana. A gente faz com muito amor, às vezes, né? Realmente dá muito trabalho, mas a gente se dedica 100% aí para fazer o nosso melhor sempre. E Mari, por que você acha que as capivaras hoje em dia estão tão queridas, tão na moda, todo mundo com camiseta, caneca de capivara, você mesmo tem os bichinhos no carro? E isso virou uma febre, virou uma moda e com esse negócio de redes sociais contaminou todo mundo, né? Sim. E como é um animal muito simpático, quer dizer, todo mundo pegou amor. Recebe mensagem toda semana. Como faz para eu adotar uma capivara? Onde eu compro uma capivara? E a gente explica, olha, não pode, é um animal silvestre, protegido por lei, não é um pet. Exatamente. Olha, Mari, eu tô vendo um grupo ali, Eu ó. falei que a gente ia encontrar. E elas estão ali, na beira do rio. Estão na beira, elas provavelmente subiram agora, que é o horário que elas sobem para se alimentar. Olha E esse grupo tem 2 nenenzinhos Olha, de 10 dias, acabaram de nascer. 10 dias de idade, é uma 10 miniatura. dias. Bom, gente, chegou o momento mais esperado da matéria de hoje aqui, que a gente vai chegar perto das capivaras, bem pertinho mesmo. E aí a Mari falou hoje que a gente vai passar por uma experiência aí de acompanhar uma coleta de carrapatos, de cuidados que eles fazem aqui sempre, né? Então é isso mesmo, vamos chegar pertinho delas. É isso, chegar pertinho não quer dizer que pode encostar, né? Manter uma distância segura. Não tem perigo, elas não vão te atacar porque elas estão muito acostumadas com a nossa equipe. E você vai perceber que a veterinária, a bióloga, usa luva para coletar, tem álcool. Então a gente toma todos os cuidados necessários. Que legal, para a segurança delas e para nossa. E da nossa também, né? Porque são animais silvestres e a gente tem que respeitar, né? Legal, então vamos conhecer essa família de perto, né? Que é uma grande família. É um grupo, né? Bom, gente, que experiência maravilhosa. A gente está chegando aqui perto de um grupo de uma família linda de capivaras, 2 filhotinhos, trabalho magnífico. A gente esperou tanto por esse momento, eu mesmo nunca cheguei tão próximo assim das capivaras. A gente vê aqui que tem o macho, as fêmeas, filhote, a família toda, né? O macho é esse aqui, como que você identifica? Tá vendo essa glândula aqui? Sim. Todo macho tem essa glândula bem sobressalente. Eles esfregam essa glândula nos lugares para marcar território. Olha que legal. Então ele é o dono do espaço aqui, gente. A nossa bióloga já tá aqui também, vai fazer a coleta agora, né? E a gente vai acompanhar aqui, vai ficar numa distância considerável sempre aqui, mantendo respeitando distância eles. segura e só quem vai atuar com os animais, manusear, que chega Legal. mais perto. Bom, Mari, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Eu adorei participar, adorei dar uma volta aqui no Rio Pinheiros também. E a gente conheceu hoje o ícone pop mundial capivara, como vocês estão vendo aqui. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Valeu e até mais. Um bebê com carinha de vovô. Foi assim que o Pedro ficou conhecido nas redes sociais. E tudo por causa do cabelo dele, que ainda estava começando a nascer, mas já parecia com o de um homem bem mais velho. Ele tinha acabado de nascer, mas a aparência lembrava um senhor de idade. Foi a própria mãe que brincou com a situação e fez este vídeo por causa da aparente calvície. E o registro fez o maior sucesso na rede social, para surpresa da Lohane, que é a mãe do bebê que se chama Pedro. Eu costumo compartilhar um pouco desse crescimento do Pedro na internet, nas redes sociais, e aí eu fiz esse vídeo porque tem essa parte engraçada, né, do crescimento do Pedro,
E aí, em menos de 24 horas, 1 milhão de visualizações. Eu falei, gente, mas o que está acontecendo? Tá acontecendo que os seguidores se amarraram nessa história que já rendeu mais de 1.500 comentários. Do tipo, no lugar da certidão de nascimento, deram um deferimento do pedido de aposentadoria. Lindo, brinca uma seguidora. Foi uma coisa que eu e o meu marido, a gente achou uma coisa engraçada para compartilhar entre os nossos amigos, conhecidos, e, na verdade, tomou uma proporção muito grande porque as pessoas acharam muito engraçado, né? Essa história curiosa do Pedro é de uma época da vida dele não muito distante. Isso porque agora ele está com quase 10 meses de idade, o cabelinho aqui em cima já cresceu, apesar de que do lado aqui, ó, ainda está maiorzinho. Os pais, que são de Santos, no litoral de São Paulo, só notaram a semelhança com uma pessoa de idade revendo as fotos do Pedro, depois que ele já tinha mais cabelo. Pra gente foi um processo natural que estava acontecendo, ele nascer com cabelo, perder o cabelo e depois conquistar o cabelo de novo. Então a gente não viu isso como um problema, uma coisa preocupante para questionar o pediatra. A gente só achou engraçado e logo depois, né? E não tem problema algum mesmo. Foi só um processo natural do crescimento de cabelo do Pedro. Agora, ele está prestes a ganhar um irmãozinho e a família está na expectativa se ele vai se parecer com o irmão na falsa calvície. Pois é, então, agora eu vou ter o Arthur, outro menininho. Vai ser bem perto do Pedro, né? Vai ser menos de 1 ano. E aí eu já vou ficar ligada, porque se ele for calvo também, eu vou fazer um novo vídeo de um bebê calvo. Você que está cansado de tomar vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno tipo 2, MSM, clorela, vitamina C. Preste muita atenção porque eu tenho uma novidade incrível para você. A Vitai Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitai 7.1, desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos e quer mais qualidade de vida. Uma fórmula revolucionária que une os 7 produtos mais consumidos atualmente em uma única cápsula. É isso mesmo. Agora, em vez de vários comprimidos por dia, basta tomar 2 cápsulas de Vitai 7.1 e pronto. Com ele, você tem magnésio, que auxilia na estrutura óssea, cúrcuma para aliviar dores no corpo, creatina que contribui no fortalecimento dos músculos e aumento da resistência, colágeno tipo 2 para auxiliar na recuperação das cartilagens, MSM que ajuda a reduzir inchaços e potencializar a ação antioxidante, clorela para melhorar a função do fígado e vitamina C que ajuda a fortalecer a imunidade. Com apenas 2 cápsulas por dia do Vitai 7.1, você tem todos esses benefícios de forma 100% natural. E as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e ainda levam um umidificador de ar de brinde. Então ligue agora mesmo, 0800 291 0100. Eu vou repetir, 0800 291 0100. Viva melhor, com mais qualidade de vida com o Vitai 7.1. Você vai ver agora uma cafeteria onde ninguém se preocupa em ser atendido rápido ou se erram o pedido. E tudo isso por conta de uma iniciativa muito especial, envolvendo inclusão e compaixão. Um lugar onde nenhum cliente tem pressa. Por aqui, ninguém reclama de nada. Eu acabei de receber um panfleto aqui com o horário de funcionamento da cafeteria e tem uma frase que me chamou a atenção. Ela significa o seguinte em português: mesmo que seu pedido venha errado, seja gentil e acolha com carinho. Lindo. É que os atendentes, como o Sr. Morita, são portadores de algum grau de demência, tipo de doença que afeta o cérebro. Então, uma vez ou outra, eles podem errar os pedidos, ou até mesmo esquecer. Mas não tem problema. Todos os clientes vêm aqui sabendo que isso pode acontecer. Uma vez por mês, abrimos essa cafeteria para dar uma oportunidade às pessoas com um grau de esquecimento. Eu sei que muitos, apesar da doença, querem continuar sendo úteis. Quero dar uma chance para eles se sentirem valorizados. A autora do projeto, a Kiko Cana, diz que tudo teve início
quando seu pai começou a perder a memória em 2019. Queria muito que ele estivesse trabalhando aqui comigo, mas a doença avançou demais. A Kiko não desistiu. Junto com outros voluntários, continuou com o projeto. Dessa forma, pessoas como Toshio Morita encontram um estímulo para continuarem lúcidas. Eu converso com os clientes sobre as coisas da economia e o que eles acham da cafeteria. Hoje eu vim acompanhado da minha neta, a bisneta e minha mulher. Essa é a maior satisfação do Sr. Morita, ver a família feliz. A mulher dele até brinca. Veja que ele está muito bem de saúde. Tirando essa parte aqui, Principal incentivadora, ela explica que o marido se prepara durante um mês inteiro para esse dia. Pensa na roupa, nas pessoas que vai encontrar e no que vai servir nas mesas. será que eu vou conseguir? Não só consegue, como tira de letra. Mas para permitir que atendentes como o Sr. Morita possam trabalhar tranquilamente, a equipe de voluntários toma muito cuidado. Para evitar riscos, toda a louça foi trocada por itens usados em instituições para cuidados de idosos, mais leves e resistentes. Até mesmo o café que eu pedi, ele não vem tão quente para evitar queimaduras. Independente se uma pessoa sofre com algum tipo de dificuldade de compreensão, a sociedade precisa ser mais tolerante com as pessoas que precisam de ajuda. Iniciativas como a da cafeteria dos pedidos errados já começam a chamar a atenção de vários setores. Nós somos universitários e vamos nos formar em enfermagem. Numa das aulas, o professor falou sobre esse projeto e nós viemos conferir de perto. Para os dois estudantes de enfermagem, esse foi o primeiro contato com o portador da doença. Uma experiência que eles dizem ser importante para o futuro. Se esse tipo de contato é valioso para os clientes, imagine para o Sr. Morita. Quem sabe, algumas dessas experiências poderão ser lembradas por apenas breves momentos. Mas o calor humano e o carinho da gratidão, esses ficam para sempre. Melancia amarela. Você conhece? Já comeu? Quando bate um calor, nada melhor que uma melancia geladinha. Mas será que a versão amarela é muito diferente da vermelha? Tarefa para o Iberê do Manual do Mundo desvendar aqui no Zapping. Sim, existe melancia amarela e hoje a gente vai testar essa fruta que dá um bug no cérebro. Nesses meus 40 anos de vida, eu nunca tinha ouvido falar dessa tal de melancia amarela, até que eu tava no Twitter e apareceu uma foto de uma pessoa comendo uma melancia estilo Magali, assim, só que amarela. Primeira coisa que veio na minha cabeça é, essa melancia deve ter um gosto muito estranho. Deve ser tipo melancia verde, uma melancia amarga, uma melancia salgada. A gente tem que experimentar esse negócio. Você sabe que o Twitter é meio mágico, eu falei que queria experimentar melancia e olha o que chegou 3 dias depois aqui no Manual do Mundo. Uma melancia amarela. Quem mandou pra gente foi uma empresa que planta melancias que se chama Pingo Doce e que vende melancias amarelas e melancias vermelhas. A galera mostra recebidos de maquiagem, recebidos de brinquedos, recebidos de eletrônico. A gente tem os nossos recebidos de melancia. Mas calma que você sabe que aqui no Manual do Mundo também a gente não sai assim, só mostrando as coisas sem nexo nenhum, sem contexto. Eu conversei com um pesquisador da Embrapa chamado Flávio França, e ele trabalhou no desenvolvimento de uma variedade de melancia amarela para o Brasil. Primeira coisa que eu perguntei para ele era se essa melancia amarela não é um cruzamento meio estranho, sei lá, uma coisa transgênica, uma mistura de melancia com carambola. E ele falou que não, a melancia amarela existe desde sempre na natureza, assim como a melancia laranja e a melancia branca.
Só que no Brasil a gente não curte muito essas cores de melancia, mas no Japão tem bastante melancia amarela. No começo dos anos 2000, lá na Embrapa, eles desenvolveram 2 variedades de melancia amarela baseadas nessa japonesa. Eles queriam uma melancia um pouco maior para vender no Brasil. Eles conseguiram fazer cruzando várias espécies de melancia, mais ou menos como que a gente faz quando quer uma raça diferente de cachorro. E ele também me explicou que praticamente não existe diferença entre essas cores de melancia. O sabor é o mesmo, a quantidade de açúcar é a mesma. Tem uma diferença nutricional ali, que a melancia vermelha tem mais licopeno, que é a substância que deixa o tomate vermelho, por exemplo, e a melancia amarela tem mais beta-caroteno, que é o que deixa a cenoura mais laranja. Os pesquisadores conseguiram fazer a melancia amarela maior, só que ela não funcionou no mercado. As pessoas olhavam a melancia amarela, achavam que ela estava estragada, que era uma melancia artificial, ou que a melancia teria um gosto muito ruim por ser amarela. Mas é isso que a gente vai testar agora. Será que a melancia amarela tem o mesmo gosto da vermelha? Será que não tem um gosto de esponja de tomar banho? E faca sem fio? Não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. Eu sei. Você olhou aquela melancia escurona, estranha, pequenininha, você achou que ela era a melancia amarela, né? Só que não. A gente ganhou 3 melancias. Uma vermelha, que era essa que eu abri, e 2 amarelas, que são idênticas à melancia que a gente vê no supermercado, só que um pouquinho menores. Essa sim vai ser diferentona por dentro. Vamos abrir. Agora sim. Quase que a melancia amarela se espatifou no chão. É muito estranho ver isso aqui. Parece uma banana gigante. Uma coisa muito bonita que deu pra perceber é que a gente consegue ver uns desenhos dentro da melancia que não dá pra ver na vermelha. Parece que tem uns rococós aqui, ela é dividida em 4, sei lá, um desenho barroco. E as sementes também são bem pequenininhas. Isso o Flávio tinha me falado mesmo, que dá pra gente comer essa semente sem problema nenhum, porque você nem sente ela dentro da boca. A questão é que gosto que tem esse negócio. Antes de experimentar, eu tenho uma desconfiança forte aqui, de que o gosto é influenciado pela cor da melancia. Então, em vez de simplesmente botar na boca e experimentar, a gente vai tentar fazer um teste cego entre as pessoas do Manual do Mundo para ver se elas, de repente, não são influenciadas pela cor e acham a melancia amarela pior que a vermelha só porque ela é amarela. Eu não sei se eu tô mexendo com um abacaxi ou com uma banana gigante, mas definitivamente não tem cara de melancia. Um disclaimer importante aqui. As melancias, mesmo as vermelhas, têm gosto diferente entre si. Então se você pegar um pé de melancia com 2 frutas que nasceram ao mesmo tempo, da mesma variedade, no mesmo lugar, pode ser que o sabor delas seja diferente. Então, sei lá qual das duas vai ser mais doce ou mais saborosa, mas será que é possível a pessoa num teste cego achar uma amarela melhor, depois num teste visual achar a vermelha melhor? Só porque eu falei que a melancia vermelha não tinha os desenhos de rococó, a gente cortou a vermelha e descobriu que o desenho é igualzinho. Ou seja, nada com a melancia amarela pra gente começar a perceber umas coisas que a gente tinha visto antes, né? Eu acho que é a segunda que eu gostei mais, que seria a mesma que a primeira, mas... Primeira ou segunda, se eu pudesse escolher? Eu acho que eu escolheria a segunda. A primeira continua um pouquinho mais doce. É isso. Você não faria isso, né? Não sei, o que você tá achando que eu faria? Você me deu 2 vermelhas. Não. Você me deu 2 vermelhas. Essa é a mesma. Eu acho que foi na mesma ordem. Eu acho que a primeira tá mais doce, mas não sei. Já tinha visto melancia amarela? Não. Não vai, você tá roubando no teste. Mas eu entrei aqui fazendo... Calma. Mas independente do sabor, olhando assim, essa daqui dá uma impressão de de melão. Olha a boca. Fia, vai! Fecha a boca.
Questão de prova que é a única que tá dando problema no teste é a Mari. Essa é amarela. Abre a boca. Não, você quer que eu te dê na boca sem colocar na sua boca, tá? Ok. Eu vou jogar pra cima e você pega no ar de olho fechado na próxima, então. Vermelhão. Agora você experimenta. E me diz qual é que você vai gostar mais. Eu confirmo o que eu disse. É. Eu gosto mais da vermelha. Das duas vezes você escolheu a amarela no teste técnico. Tá zoando? Não. Então, vou te contar que eu inverti a ordem entre a primeira e a segunda vez que você experimentou. Tipo, não tem lógica nenhuma. Time da vermelha. É, então. No meio você gostou mais de uma amarela aqui. Sério? Aqui. Era essa. E você gostou mais da... A vermelha é melhor quando você tá de olho aberto. E a amarela é melhor quando você tá de olho fechado. fechado. Você foi o único que gostou as duas vezes da amarela. Ou seja, você tem a amarela no seu coração, mas você não quer admitir, Fernando. Esse é o problema. Cara, Nossa, essa aqui é... Essa é a vermelha e essa é a amarela. O que eu achei que era vermelho, na verdade é amarelo. Então, na verdade, Não? a primeira vez você acertou. Da segunda vez você inverteu e agora você gostou mais da amarela. Muito melhor a amarela, apesar de não ser tão apetitosa. Então, você vai fazer o teste comigo. Tô vendo nada. Olha lá, hein? Eu não vou boicotar o meu próprio teste. Gostei mais da primeira, mas tenho a impressão que você me deu um pedaço da borda da segunda. Mas não é tão gostoso comer melancia de olho fechado, né? Eu acho muito mais legal comer melancia de olho aberto. Ficou a primeira de novo. Eu acho que essa foi a que eu gostei menos, porque... Eu costumo ser influenciado pelo que é diferente. Eu gosto de experimentar comidas novas. Então, Come de tudo. eu como absolutamente qualquer coisa. Então a amarela pra mim é uma melancia nova que eu nunca comi e me dá vontade de comer mais a amarela. Se colocassem umas folhas de hortelã na hora de servir, acho que dá um chance. Acho que fica mais apetitoso. E você tá comendo um monte. Então, eu 11, acho que ela é menos 20. apetitosa, mas... É que é muito parecido o sabor das duas. Sim, É muito parecido. Não tem... Não tem diferença. Se tiver promoção no mercado, pode pegar dessa daqui. É, Não acho tem que diferença. vale a pena experimentar, porque pelo menos visualmente é bem interessante a amarela. No teste cego deu empate, foi 9-9 e no visual 5-4. Não dá pra tirar nenhuma conclusão de que as pessoas gostem mais por causa da cor, mas dá pra concluir com certeza que o gosto é muito parecido, que praticamente não tem diferença. O Zapping de hoje fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Lembrando que você pode rever essa e outras edições lá no nosso canal do YouTube. A gente se vê na próxima semana e eu tô aqui te esperando. Até lá!